Saudações, sejam bem-vindos ao Conexão Empresarial. Esta é a segunda edição do nosso programa e eu, Amélia Alonso, estou aqui mais uma vez para lhe trazer conteúdos que lhe conectam com o mundo empresarial. E na edição de hoje nós faremos diferente. Vamos, no nosso espaço do painel, falar sobre a legalidade das organizações no nosso país. Mas antes, vamos saudar o nosso convidado, especialista na área, e antes de mais nada, ele vai nos falar sobre a sua empresa, sobre a SAPLink. Sim, essa é a empresa dele, mas ele está aqui como representante da empresa. Saudações, Balan, seja bem-vindo. O espaço é todo seu. Saudações, Amélia. Saudações a todos que nos acompanham a partir de casa. Dizer que é uma hora estar aqui para abordar este tema que eu considero ser de extrema importância, no que diz respeito ao mundo dos negócios de Moçambique. Dizer que eu estou saudável e expectante para aquilo que será a nossa conversa. Muito bem. Vamos começar falando da SAPLink. Quem é a SAPLink? Bom, a SAPLink, primeiro dizer que antes de SAPLink, nós respondíamos pelo nome de Balan, carregava aquilo que é o meu apelido. Sim. Mas por questões estratégicas achávamos, ou seja, achei que já estava na hora de transformar o nome que estivesse de acordo com aquilo que é a nossa visão e missão. Então, nesta mesma senda, transformamos a Balan para a SAPLink como sendo uma empresa de consultoria empresarial que oferece serviços integrados, né, aos indivíduos que queiram estruturar os seus negócios e mantê-las formais como forma de impulsionar os seus negócios também. Certo. E há quanto tempo estão a operar no mercado? Bom, como SAPLink estamos acessivelmente 2 anos, mas como Balan, desde o início daquilo que era a minha visão, estamos acessivelmente 5 anos. Então a transição dos nomes foi mesmo trocado porque parece algo muito individual. Exato. Tudo bem. E quais são os serviços principais? Bom, conforme eu estava aqui a dizer na minha primeira explanação, nós oferecemos serviços integrados. Primeiro é a própria base, né? Nós acreditamos que uma empresa sustentável é aquela que começa com a formalização. Então diríamos que um dos serviços bases é a legalidade empresarial ou a formalização, registro das empresas. Mas porque... Sim, prossiga. Sim, mas porque acreditamos que a formalização não é o passo cabal, então decidimos trazer serviços conexos que é a própria contabilidade, a fiscalidade, não só, mas também por questões estratégicas decidimos trazer a área de design e tecnologia como forma de compor o negócio, estruturar o negócio para concorrer ao seu mais alto nível. Certo. E como todas as empresas, eu acredito que a SAPLink tem seus desafios. Quais são os vossos desafios para a satisfação dos vossos clientes? Bom, primeiro dizer que o ramo de consultoria ou o ramo de prestação de serviços apresenta-se como uma selva onde está cheio de vários animais, reis das selvas, alguns com certa influência dentro do próprio mercado. Então, o primeiro desafio é fazer face a esta concorrência que se apresenta como sendo onde quem tem mais influência acaba tendo mais impacto neste mercado. Então, o primeiro desafio é este, que é mostrar aos nossos clientes que de fato nós somos os parceiros ideais para impulsionar os seus negócios. Não só, mas também, em nome da SAPLink, talvez é trazer profissionais que estejam à altura, eu falo da própria equipe, que estejam à altura para concorrer neste mercado e também para mostrar os serviços excelentes ao nosso público-alvo. Certo. Será que a empresa se considera a maior referência no mercado? Bom, eu desafio a Amélia, eu desafio a Conexão Empresarial a fazer uma investigação mais aprofundada. Vamos notar que quando se trata, em primeiro lugar, de legalidade empresarial, nós somos uma empresa a chefes. Não é arrogância, mas eu digo isso com toda a propriedade. Quando se fala de legalidade empresarial em Moçambique, nós vamos notar que chama-se contabilistas e chama-se, se calhar, pessoas que têm formação em direito, mas não têm a formação ou a experiência em legalidade empresarial no seu todo. Então nós nos focalizamos nisso, nós investigamos isso, nós vivemos isso, então sim, consideramos-nos sim especialistas nesta área.
estive aqui a refletir um ponto. Qual seria a consequência em operar fora da nossa licença? Bom, quando nós operamos fora daquilo que a lei nos diz que nós devemos fazer, obviamente estamos a operar fora da margem. E uma das consequências é a própria revogação da licença que nos foi dada para nós operarmos no mercado. Porque já estaremos a transgredir aquilo que a nossa licença diz que nós temos que fazer. Porque a licença é que diz o que fazer e como é que nós fazemos. Então, se nós começarmos a operar à margem daquilo que a licença diz que nós devemos fazer, podemos ser revogados, a nossa licença pode ser cassada. Certo. E qual seria a consequência, porventura, eu tiver uma identidade em Majazim e saio de Majazim para Albazim? Qual seria a consequência caso eu não fizesse a atualização dos dados, né, daquilo que é a minha identidade? Perfeito. Normalmente, quando nós operamos na margem daquilo que o Código Comercial diz ou na margem daquilo que a Lei Comercial diz, as consequências são sempre quase as mesmas, que é a suspensão da nossa licença, encerramento do nosso estabelecimento, multas. E em alguns casos as multas são muito exacerbadas, que acaba fazendo com que o indivíduo ou o empresário pense em desistir da sua área de atuação. Certo. Qual será o prejuízo caso uma empresa, né, não faça aquilo que é seu dever de pagamento de impostos fiscais? Perfeito, Amélia. Eu gosto desse ponto porque boa parte dos empreendedores pensam que o registro da empresa é a parte cabal da legalidade de uma empresa. Mas olhando para essa questão, existem outros pontos que é, como estava já quer dizer, o cumprimento das obrigações fiscais. E quem não cumpre com as obrigações fiscais, em primeiro lugar, ele veda oportunidades. Por que eu digo ele veda oportunidades? Em concursos públicos ele estará vedado em participar, porque nenhuma empresa que não cumpre com as suas obrigações tem um documento que normalmente nos concursos é exigido, que se chama quitação, tanto a nível das finanças como também a nível do Ministério do Trabalho ou INSS. Então, esta é uma das primeiras consequências. Falta de oportunidades para poder participar em licitações ou concursos públicos. O segundo aspecto são multas também. Se tu não consegues cumprir com as obrigações fiscais, estás a levar aquilo que devia ser do Estado. Porque todo imposto não é, quem paga não é o empresário em si, mas ele é o canal para coletar esses impostos e ir entregar ao Estado. Então, quando ele não canaliza em períodos que o Estado instituiu, ele pode também sofrer multas, como também pode, em situações mais graves, ser preso. Estar vedado em abrir outro tipo de empreendimentos durante 5 anos no nosso belo Moçambique. Agora vamos mesmo focar no nosso tema do dia. Estamos hoje a falar de legalidade das organizações no nosso país. Quais são os principais requisitos, principais requisitos legais para a constituição de uma empresa em Moçambique? Perfeito. O primeiro requisito é a maioridade. Todo indivíduo que tenha 18 anos está livre para poder constituir uma empresa em Moçambique. Mas também a nossa lei comercial abre uma brecha para menores de idade, desde o momento que estejam representados. Então, estamos a dizer que se o Francisco tem 16 anos, por exemplo, e pretende abrir uma empresa, estando representado por um indivíduo maior, pai, mãe, irmão, ele também tem essa possibilidade de abrir. O segundo aspecto em termos de procedimentos, é fazer a reserva. A reserva, na verdade, nos permite com que nós consigamos proteger o nome da nossa marca ou o nome da nossa empresa para que o outro indivíduo não possa usar também no intervalo de 90 dias. E tendo feito a reserva do nome também, estaríamos a falar dependendo do tipo de empresa, né? E tendo feito a reserva de nome que nos permite reservar o nome para que ninguém mais possa usar durante 90 dias, segue-se o passo de elaboração do contrato de sociedade. Mas aí há um ponto aí que quero que todos saibam. O contrato de sociedade depende
caso nós queiramos ter sócios dentro desta mesma empresa, mas também em situações em que nós queremos criar uma sociedade unipessoal. Mas, em situações em que nós queremos operar como empresários em nome individual, aquilo que geralmente chamam de EI, não há necessidade de ter esse contrato de sociedade. Então, neste tipo de empresa, nós depois caminhamos logo para o alvará, criamos o alvará, e tendo o alvará, vamos diretamente para a autoridade tributária para declarar o início da atividade. E é um ponto que eu quero deixar claro sobre o início da atividade, empreendedores. Ao declarar a data concreta do início da atividade, estás a assumir que a tua empresa já está ou encontra-se a produzir. Então, e porque estará a produzir, é importante que nós tenhamos em consideração aquilo que a Amélia esteve aqui a questionar sobre as obrigações fiscais. Então, tendo feito o início da atividade, nós voltamos novamente para as entidades legais para já caminharmos para o passo final, que é o registro definitivo. E neste processo do registro definitivo, nós vamos sair das entidades legais com a certidão do registro definitivo em si e a certidão comercial, que tem todos os detalhes. Notem também que a certidão comercial é a cabeça, tirando o alvará, que tem todos os detalhes de um dado negócio. E tendo feito isso, passamos, isso já é opcional, né? Não é gestão legal, é opcional. Passamos para a abertura de conta bancária. É importante sim por questões estratégicas e de crescimento, para que nós não possamos misturar as contas pessoais e as contas empresariais. E em situações também em que nós temos um estabelecimento físico, precisamos ter o quadro de horário. Este é o passo que normalmente muitos empreendedores acabam não tendo em consideração. E o quadro de horário é processado no Ministério do Trabalho e leva em média 2 semanas para poder sair. E tendo feito o quadro de horário, existe também aquilo que nós chamamos o registro do INSS. E o INSS exige com que o registro, pelo menos, tenhamos um trabalhador registrado dentro desta organização. E agora, recentemente também foi instituído que, se for uma empresa que tenha mais de uma pessoa, no mínimo tem que ter uma mulher e um homem. Questões de igualdade de gênero ou equidade de gênero. Então, é obrigatório que se registre pelo menos um homem e uma mulher dentro deste registro definitivo. Importa referir aqui que alguns passos podem ser feitos em simultâneos com forma de acelerar o processo da legalização da empresa. Podem ser feitos em simultâneo, por isso não pode não obedecer essa estrutura que eu aqui disse, porque alguns documentos não têm dependência uma da outra. Mas entrando para aquilo que é o registro das sociedades para as empresas limitadas, é a própria reserva de nome, a elaboração dos estatutos ou contrato de sociedade, e este contrato de sociedade é preciso que seja assinado e reconhecido por todos os sócios. E tendo feito o reconhecimento do contrato de sociedade, nós voltamos às entidades legais para proceder com o registro, onde vamos sair com o registro definitivo e a certidão comercial. E tendo feito isso, partimos também para a publicação dos nossos estatutos. Importa referir que a publicação dos estatutos é de caráter público. É por isso que na concepção dos contratos de sociedade, alguns dados particulares não devem lá constar. Por exemplo, a distribuição de lucros, a periodicidade da saída de cada sócio. São questões que eu acho que são internas, não precisam estar lá publicadas. Mas como forma de nos proteger dentro desta sociedade, nós podemos criar aquilo que nós chamamos de acordo social. Temos o quê? Em parte temos o contrato de sociedade, em parte temos o acordo de sócio, que garante com que nós, os sócios, vamos operar em sintonia, vamos para evitar questões de dito ou não dito. A Amélia disse isso, mas eu não disse isso. Então, o contrato de sociedade vai salvaguardar isso, não só, mas também o acordo de sócios vai salvaguardar aquela questão de quando que, por exemplo, o sócio deve haver o valor investido, como é que nós vamos distribuir os lucros dentro desta mesma empresa. Então, saindo disso,
Nós entramos também na publicação do BR, já tinha falado, e registro no INSS já são passos que nem os das empresas em nome individual. Vamos bem. Quais são os principais riscos que as empresas enfrentam aqui no nosso país? Os riscos legais? Bom, os maiores riscos legais que eu tenho acompanhado na qualidade de profissional é a falta de controle da periodicidade dos documentos desta mesma empresa. Conforme eu disse, no geral, os documentos mais importantes da empresa têm a sua periodicidade de 90 dias. Então, suponhamos que o indivíduo não controle isto e vai operando enquanto o documento já está a operar na margem da lei. Porque ali deu um tempo de 90 dias. Então, se aquele tempo passa e tu não consegues ir atualizar o documento, estás na margem da lei, o risco permanece aquele que eu disse anteriormente: suspensão, multas ou encerramento do mesmo negócio. Certo. Vamos à governança corporativa. Qual é o papel do Conselho de Administração na garantia da legalidade da boa governança em uma empresa em Moçambique? Bom, primeiro, a boa governança tem a ver com a liderança. Eu parto do pressuposto que governança é liderança e toda empresa precisa de um líder. Toda empresa precisa de quem dirija um rebanho. Um bom governador, um bom líder de uma empresa é um pastor fora da igreja. Então, o papel da administração seria mesmo de liderar, garantir com que a empresa esteja a operar na legalidade, garantir que a empresa esteja a cumprir com aquilo que são as leis e regulamentos comerciais de Moçambique. Porque o Francisco, como trabalhador, dificilmente terá acesso a alguns documentos legais da empresa. Então, nós, na qualidade de líderes, temos esse dever de garantir com que tudo esteja em ordem, de garantir com que a pessoa se calhar responsável, por exemplo, em cumprir com aquilo que são as obrigações fiscais, esteja a cumprir com essas obrigações. Porque no final o martelo vai bater para o departamento ou vai bater para a direção. Certo, certo. E quando as principais práticas de governança corporativa que as empresas devem adotar em Moçambique, quais são? Bom, eu não vou trazer isso numa perspectiva de teoria científica, vou trazer isso numa perspectiva de experiência pessoal, numa perspectiva também de profissional na área legal. Diria que um dos principais aspectos a considerar para esta questão é o cumprimento daquilo que é a legalidade na nossa área de atuação. Porque cada área de atuação tem suas próprias leis que regem a área de atuação. Então, um dos principais mesmo é garantir que a nossa área de atuação está a cumprir com as suas leis específicas. E como é que as empresas podem garantir a transparência e a responsabilidade na gestão dos negócios no nosso país? Perfeito, bonita questão que colocas. Que existe um aspecto que é comum nos negócios, a falta de comunicação interna, que acaba culminando com a falta de transparência dentro da gestão do próprio negócio. É importante que na qualidade de líder dentro de uma organização, nós tenhamos uma comunicação aberta com todos que fazem parte desta mesma organização. Suponhamos que fizemos o balanço da produtividade deste mês e foi positivo. Existe a necessidade de nós comunicarmos para todos os intervenientes que fizeram com que fosse possível que esta produtividade fosse positiva e falarmos de números exatos. Estamos a dizer que, se, por exemplo, que neste mês começamos com 1 milhão. Começamos com 1 milhão no nosso caixa e durante o mês produzimos, chegamos a dar a 1,5 milhão. É importante que esses dados sejam partilhados a nível de todos que participam dentro desta organização. Não só, mas também existe a necessidade de as duas partes que compõem este negócio. Quando falo de duas partes, falo dos responsáveis, que são os administradores, os donos de negócio, com a sua expressão, e os colaboradores, tenham um espaço aberto de se comunicar. Por que eu digo isso? É difícil que dentro de uma organização haja transparência
se uma das partes não tem espaço para se comunicar. Exato. Então, uma necessidade de que haja uma comunicação ativa dentro da empresa. Ativa e assertiva. Exato. Porque comunicação sempre existe, mas em alguns casos nem assertiva. Imagine um líder que quando está a comunicar-se com o seu colaborador é aos berros, não abre espaço para este colaborador tecer comentários sobre as boas práticas de como podemos fazer isso, como podemos não fazer isso. Então, se essa comunicação não é assertiva, lógico, não haverá transparência na gestão deste negócio. Certo, então deve haver a comunicação assertiva, Exato. mas também por parte dos colaboradores haja uma escuta ativa. Exato. Sim, porque eu acredito que numa empresa, quando um chefe, um dirigente, um líder estiver a falar, eu devo procurar entender o que o meu chefe está tentando me informar. Então, a partir da comunicação assertiva, eu, com a minha escutativa, vou conseguir perceber e ambos vamos ter em sintonia o que o Francisco está tentando dizer, né? Perfeito, é exatamente isso. Mas só se calhar fazendo um reparo, eu não diria que a escutativa apenas deve ser do colaborador, deve ser de ambas partes. Se o colaborador é o único com a escutativa e o líder não tem escutativa, é um trabalho, como disse na gíria popular, é um trabalho de maracueiro. Qual seria a desvantagem e vantagem de cada identidade? Da identidade de cada empresa, seja individual, sociedade unipessoal e limitada. Perfeito, bonita a questão que me colocas. Na verdade, acredito que esteja a falar em nome de muitos que querem formalizar os seus negócios. É uma das questões que eu sempre recebo quando estamos para começar com o processo de formalização dos negócios, né? Bom, primeiro dizer que onde há vantagem sempre existem desvantagens. E a vantagem da empresa em nome individual, primeiro, é que ela tem muito a ver com o nosso contexto, desafios financeiros. Se formos olhar para as empresas de nome individual, são as mais baratas para nós constituirmos e levam menos tempo para poderem ser constituídas. Então, de alguma forma, podem ser as mais vantajosas para o indivíduo que se encontra com pouco tempo. Por exemplo, está para realizar um negócio e tem pouco tempo para formalizar o seu negócio. Então, as empresas de nome individual apresentam-se como uma oportunidade excelente, não só pelo tempo, mas também pelos custos. Eles têm um pouco, o processo não é muito longo e automaticamente não é muito caro. A título de exemplo, para quem pretende se calhar formalizar uma empresa de nome individual, em 2 semanas no máximo é possível termos essa empresa ou menos essa empresa. Porém, ele carrega consigo uma certa desvantagem, que estiveste aqui a dizer, que é a confusão patrimonial. Normalmente as empresas de nome individual ainda não adquiriram aquilo que nós chamamos de personalidade jurídica, ainda não têm corpo, elas não respondem por si só. O que isso quer dizer? Que tudo quanto acontece dentro das atividades, dentro deste mesmo negócio, recai para o dono do negócio, ou recai para aquilo que a pessoa física. Estamos a dizer que o Francisco abriu uma EI e durante a realização das suas atividades a sua empresa contraiu dívidas, então o carro de Francisco pode ser usado para pagar essa dívida, a casa do Francisco pode ser usada para pagar essa dívida. Então, esta é a maior desvantagem que existe em empresas de nome individual, principalmente quando se trata de atividades que fazem muito movimento de dinheiro, somas de dinheiro, atividades arriscadas, de extremo risco. Então, não é muito aconselhável nós pautarmos por este regime, por conta desta confusão patrimonial e segurança jurídica também. Então, o nosso legislador, como forma de colmatar esta desvantagem, foi olhando para aquilo que a sociedade unipessoal. Se formos a ver a diferença entre uma EI e uma empresa em nome individual, uma sociedade unipessoal, é exatamente essa separação. Já não existe a confusão numa sociedade unipessoal. Porque eu pretendo abrir um negócio sozinho, porém, também quero proteger aquilo que é o meu patrimônio pessoal. Então, eu decido abrir uma sociedade unipessoal, o que significa que toda a responsabilidade é limitada à empresa.
não ao dono da empresa. Salvo casos em que a gestão desta mesma empresa é danosa. Porque existem indivíduos dentro das sociedades unipessoais limitadas que usam a empresa, por exemplo, para tratar assuntos ilícitos. Usam a empresa para lavagens de dinheiro, usam a empresa para outras atividades obscuras. Então, ao provar-se que este indivíduo de alguma forma teve uma gestão danosa dentro desta sociedade unipessoal, o nosso legislador esquece que a responsabilidade é limitada apenas à empresa. Porque provou-se que o dono da empresa teve uma gestão danosa ou uma gestão ilícita. Então, de forma clara, dentro das sociedades unipessoais limitadas, já não existe a confusão patrimonial, o que significa que o meu carro, minha casa ou outro patrimônio meu não pode ser usado para pagar as dívidas da empresa, salvo casos em que se aperceba que eu tive uma gestão danosa. O outro tipo de empresa que é comum no nosso contexto são as sociedades por cotas limitadas. Sociedades por cotas limitadas, o que seria? São empresas que no mínimo têm 2 sócios, no máximo tem 30 sócios. Então, dentro deste tipo de empresa, uma das vantagens é o fato de que diz que caminha-se melhor. Sozinho pode andar a poeira, mas com um sócio tu podes voar. Exato, somos melhores juntos. Sim, somos melhores juntos. Eu sou melhor que uma. Sim, eu sou melhor que uma. Okay. Então, este tipo de empresa permite com que o crescimento da tua empresa seja mais acelerado do que uma empresa em sociedade pessoal ou uma empresa em nome individual. Não só, mas também existe essa separação do patrimônio da pessoa física e a pessoa jurídica, que é a empresa. Não há esta confusão. Toda a responsabilidade recai para a empresa. Também salvo casos em que se aperceba que houve gestão danosa destes gestores. Mas existe um porém nas sociedades por cotas limitadas. Temos que ter em consideração o tipo de sócio que nós chamamos dentro desta mesma organização. Porque imaginemos numa situação em que somos 5 sócios e um dos sócios opta por usar o nome da empresa para lidar com situações ilícitas. Nós podemos responder de forma solidária por conta deste sócio. Então, na gíria popular, nós podemos chupar por conta das atitudes do nosso sócio, por conta do mau caráter dos sócios. Então, todo o pacote pode de alguma forma acabar por responder de forma solidária por conta deste sócio. Certo. E há um outro tipo, já ia me esquecendo, as sociedades anônimas. Não são muito comuns. Se são comuns, são mais para entidades mais grandes, indústrias, bancos. Este tipo de empresa, na verdade, tem uma vantagem muito boa. Só que não aconselho para quem quer começar um negócio. Porque que tu queres ser anônimo se precisas vender teus serviços? Eu também precisas vender a tua marca. Estás a acabar de te lançar, estás a abrir uma sociedade anônima. Por que precisas fazer isso? Normalmente esse tipo de empreendimentos são criados por pessoas que já estão no mercado com uma robustez financeira e estão-se a juntar-se, se andar para realizar uma outra atividade, mas eles já têm outras atividades. É por isso que é comum nos bancos, nas indústrias, em outras empresas mais grandes. Mas para startups eu não aconselho muito a usar este tipo de empreendimentos. Esta é uma das vantagens, ser anônimo, você não aparece, a lógica é essa, você não aparece, ninguém sabe quem é o dono ninguém sabe quem é o dono desta mesma empresa, mas em situações de proteção da pessoa física, esta tem uma vantagem. Suponhamos que é uma empresa que produz altas somas de dinheiro, tu estás protegido, porque ninguém sabe quem é o dono daquela empresa. Ninguém sabe quem é o dono daquela empresa. A outra vantagem destas empresas é que dificilmente tu podes vender as tuas ações. Porque é por confiança. Os sócios das sociedades anônimas entram por confiança, algo que não acontece nas sociedades limitadas. Nas limitadas, eu estou livre
para vender as minhas ações. Eu estou livre para vender as minhas ações. Ao passo que nas sociedades anônimas não tem essa liberdade. Dentro das sociedades anônimas existe o estatuto que diz como é que o sócio deve entrar, como é que o sócio deve sair. É como se fosse a mesma coisa que acontece com as associações cooperativas. Existe estatuto de membro. É a mesma coisa que acontece dentro das sociedades anônimas. Existe estatuto de membro. Eu não tenho como vender minhas ações do nada dentro aí. Ao passo que dentro das sociedades limitadas, eu se decido vender, as minhas ações posso vender. Certo. Sim. Voltando ao ponto de passo a passo para uma pessoa poder registrar a sua empresa, como é que a SAP, né, pode ajudar aqueles clientes que não sabem como começar? Bom, perfeito. A Supply Link tem um processo muito interessante. Por que eu digo interessante? Primeiro, nós fazemos diagnóstico daquilo que o cliente precisa. Ok? Tu entraste em contato conosco, queres formalizar o teu negócio, perguntamos quais são os teus desejos, o que tu pretendes realizar, qual é a tua atividade. Então, em função da informação que tu vais nos dar na qualidade da supply, na qualidade de consultores, nós olhamos para aquilo que seriam, por exemplo, naquilo que é o tipo de empresa ideal para a tua atividade, e olhamos também para o nosso código comercial. Ok, eu quero, tu disseste, vieste conosco, queres optar na área de estética, então nós buscamos em alguns casos outras áreas complementares à estética, a pensar no teu futuro, por exemplo, porque acreditamos que no futuro ela pode não estar aqui a operar apenas na estética, mas também pode operar numa área complementar à estética. Então, no ato de registro, nós trazemos todos os serviços que possam complementar a área de estética, para que amanhã não possas precisar voltar às entidades para fazer um outro registro por aí em diante. Não só, mas também buscamos te enquadrar num tipo de regime tributário ou num tipo de regime fiscal que se adeque à tua área de atividade, mas também sem fazer aquilo que nós chamamos, sem te fazer gastar muito no seu bolso. Porque estamos a olhar no nível financeiro em que te encontras e no nível financeiro que tu pretendes chegar. Então, compilamos essa informação toda e te damos uma resposta ou te damos uma solução que se enquadre naquilo que é a tua necessidade. Então, antes mesmo de ajudar o cliente, a Supply faz um estudo daquilo que o cliente tem, né? Neste caso estamos a falar da área financeira, para poder saber como vai ajudar aquele cliente. Bom, nós não olhamos apenas na área financeira, nós fazemos uma triagem completa. Uma triagem completa, buscamos ter uma informação cabal que nos permita primeiro tomarmos decisões. Nós estivemos aqui a falar sobre EI. Alguns só vão registrar EI sem conhecer essas desvantagens. Então, às vezes, nós temos que olhar também por exemplo, neste âmbito financeiro, quais são as capacidades deles. Então, nós lhe falamos, ok, nessas duas capacidades, numa primeira fase, se calhar, podes registrar um EI, mas futuramente muda, porque na medida que a tua empresa vai crescendo, vai estar envolvida em alguns negócios que podem apresentar-se como risco para ti como pessoa, para ti como dono de negócio. Então vais mudar quando o negócio estiver a fluir. O outro aspecto, para indivíduos, por exemplo, que registram empresas, mas registram porque querem ir atrás de busca de financiamentos. Nós não aconselhamos registrar no EI, porque os financiadores não dão financiamentos a pessoas que se encontram. Desculpa a generalização, boa parte dos financiamentos não são dadas a empresas que se encontram no EI. Não são dadas a empresas que se encontram na sociedade impessoal. São dadas a empresas por sociedades por cotas. Porque pressupõe-se que se o Francisco, como um dos sócios, estiver a desfalecer na gestão, a média vai ajudar, vai catapultar nas ideias por aí em diante. Então, essas informações todas são muito importantes para nós. Certo. E quando aquele cliente que quer internacionalizar a sua empresa, como é que pode ajudar? Bom, dependendo da sua necessidade de internacionalizar, por exemplo, um indivíduo que quer internacionalizar a sua empresa para poder
exportar os seus produtos de Moçambique para fora. Existe um aspecto que é necessário nisso. Primeiro é tratar cartão de exportadores, primeiro é tratar a questão da certificação do seu próprio serviço, do seu próprio produto, porque o direito comercial internacional tem esse tipo de exigências. Então, tu preparas o teu pacote ou o teu serviço para poder internacionalizar. E esse preparo é documentado como também é material. Certo. Então, é este processo também. Preparamos em termos de documentos legais, mas também damos aquele acompanhamento para que ele possa preparar o seu serviço em termos de material. Por exemplo, em alguns produtos alimentares existem aqueles stickers que tu tens que colar da tua marca. Então, damos um encaminhamento a profissionais da área. Assim. Certo. Voltando a um ponto, onde é que ficam as instalações da Supply, neste caso? E desde já dizer que o nosso programa já está na reta final. Vamos pedir ao Mbalane que deixe suas considerações finais, deixe seus contatos, deixe também as plataformas digitais, onde os vossos clientes, né, futuros clientes, possam entrar em contato convosco e adquirir os vossos serviços. Perfeito. Antes de tecer as minhas declarações finais, eu gosto de reiterar isso, agradecer mais uma vez pelo convite que me foi formulado e agradecer a todos que estão do outro lado a nos acompanhar, dizer o processo de sustentabilidade de todo tipo de negócio começa do registro. O registro de uma empresa equipara-se ao registro de uma criança. Imaginemos uma situação em que a criança não foi registrada, estará vedada a serviços básicos, os seus direitos não são reconhecidos. A mesma coisa acontece numa empresa que não é formalizada. A tua ideia pode ser excepcional, pode ser muito boa, mas sem esta formalização, legal, tu vais perder oportunidades de crescer, vais perder essa oportunidade que estivemos a falar de internacionalizar os seus serviços, vais perder não só, mas também existe essa falta de proteção jurídica. certo. Essa falta de proteção jurídica que nós estivemos a falar. Então é importante nós termos boas ideias registradas e é importante que nós estejamos sempre a par das atualizações da nossa legislação comercial, que é o código que foi atualizado recentemente, Código Comercial 2024, e é isso. Aliás, tenham o hábito de procurar profissionais. Tenham o hábito de procurar profissionais. Parece brincadeira isso. Nós não temos, os empreendedores não têm hábito de procurar profissionais da área para que possam se preparar. 1000 vezes gastarem uma parcela do teu investimento a criar, a falar, a sentar com um profissional para te dar balizas da tua área de atuação, do que ir já gastar milhões durante a tua jornada. Certo. Vamos pedir que deixe os seus contatos nas plataformas digitais e neste momento vou estar a passar no seu rodapé. Bom, contactos do Francisco, eu não tenho domínio do contacto da Supply, talvez porque tem um responsável que lida com isso, mas acho que contactando o Francisco já consegue, já é uma ponte para chegar a Supply Link. Então podem me contactar através do 84 544 1414 ou 87 55 444 14. Ou através das redes sociais, Francisco Mbalane, Instagram, Facebook, LinkedIn, podem encontrar-me lá. E em termos da Supply também, é só escrever em Supply Link Group and Service. Então estaremos prontos para vos atender de forma excelente. Bem, é chegado mesmo o momento de fecharmos as nossas telas, porque o nosso programa já está ao fim. Até uma próxima oportunidade. Conecte-se, aprenda e cresça. Até lá.